Boa noite a todos, graça e paz, amém, queridos? Queria aproveitar esse momento e orar pela vida do Cláudio, pela vida da família do Cláudio, aí mesmo, onde vocês estão, tá bom? Igreja, vamos orar, vamos abençoar mais uma vez a vida dessa família, pedir ao Senhor que a cada dia venha restaurar, cada vez mais, fortalecer, renovar, que o Senhor continue a derramar da sua graça e poder na vida de toda essa família, na vida do Cláudio. A missão não acabou, ela continua, e agora aí com, vamos dizer assim, com algo palpável, grandioso, né? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, muito, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo, Deus, que nós ouvimos aqui, vemos, Pai, através da vida do Cláudio, Senhor. Os teus grandes feitos, o Senhor continua assim, Deus, fazendo, Deus, os teus milagres, Deus. O Senhor continua, Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Sabe, se mostrando para nós, Deus, se mostrando, Deus, para cada um que o busca, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida do Cláudio. Eu quero aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor continue, Deus. Continue a falar com o teu filho, Deus, que o Senhor continue, Deus, sabe, Deus, a agir ali na vida dele, restaurando, Deus, Senhor, tudo aquilo que o Cláudio necessita, Senhor, que o Senhor venha entrar com provisões, ó Deus, Senhor, eu te peço isso no nome de Jesus, que o Senhor continue a cuidar dele, Senhor, sabe, Deus, a tocar ali no seu físico, Deus, e que tudo volte, Senhor, em nome de Jesus, como tudo volte ao normal, Senhor, e ainda de uma forma grandiosa, Senhor, para que o teu nome seja cada vez mais glorificado e exaltado através da vida do teu filho, Pai. Obrigado, Deus, pela esposa que o Senhor deu a ele, pelos filhos que o Senhor deu ao Cláudio, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando essa família, Deus, abençoando de uma forma grandiosa, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor ainda irá fazer através da vida desta família. Grandes coisas o Senhor fará através da vida desta família, Deus. Em nome de Jesus, amém, queridos. Amém? Talvez assim a gente olhe, né, um testemunho como esse e a gente não consegue fazer aí uma ideia, né, da luta que foi. Eu estive no hospital, visitei o Cláudio na UTI e foi um momento muito difícil para mim, ver o meu irmão ali no estado que ele estava. E diante ali da cama onde ele estava, eu orava ali ao Senhor, pedindo que o Senhor me ensinasse uma oração, como eu deveria orar. E quando eu conversava com Deus em relação a isso, o médico dele chegou. E aí eu perguntei para o médico, né? Aquela perguntinha que não quer se calar, né? Senhor, o doutor, quais são as chances dele? O doutor tentou sair pela direita, pela esquerda. Eu falei, não, doutor, em percentual aí. Vamos falar aí de 1 a 10 aí, qual é a chance que ele tem de viver? E aí o médico não quis me dizer, pelo contrário, falou coisas que eu não gostaria de ouvir, e aí rapidamente ele saiu, e aí eu fiquei olhando para o Cláudio ali, e aí eu olhei para a enfermeira e falei assim, posso fazer uma pergunta para você? Ela, pode. Falei, quanto tempo você está trabalhando na UTI? Ela falou assim, olha, eu trabalho na UTI já há uns 12 anos, mas aqui na Santa Casa eu trabalho apenas 2 anos. E eu falei assim, olha, com a experiência que você tem em outros hospitais, qual é a chance que ele tem de vida? E aí ela olhou assim, ela falou assim, olha filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você é cristão, né? Eu falei, sim. Ela falou assim, olha, eu já vi pessoas igual a ele sair daqui andando. E já vi pessoas também pior do que ele sair daqui andando. É só isso que eu tenho para te dizer. E eu confesso a você que brotou uma raiz de esperança no meu coração, porque ao olhar para o Cláudio da forma que ele estava, era complicado ter uma esperança, a não ser no Senhor. Tanto é que antes do médico sair, eu falei, doutor, aos olhos da fé. Ele, não, aí já muda a figura. Ó. O médico falou, aos olhos da fé,
Aí já, ou seja, aos olhos humanos, até o médico mesmo estava sem esperança. Então, irmãos, um milagre mesmo, milagre do Senhor. Quando o Cláudio saiu do hospital, eu cheguei para o Cláudio e falei assim: Cláudio, você lembra que eu fui lá te visitar? Você lembra que eu brinquei com você, dizendo que a tua barriga havia sumido e que eu não poderia mais brincar com você? Porque o Cláudio já havia emagrecido. E ele falou: Wagner, eu não lembro de nada. Eu não lembro. Você não ouve? Não ouvia nada. E aí eu falei assim: amém. Então, irmãos, a vida do Cláudio de fato é um mover de Deus. Mas eu preparando ali, orando ao Senhor, preparando a mensagem e pedindo ao Senhor, né, aquele quebra-gelo, antes de saber até que o Cláudio daria aqui o testemunho, veio uma pergunta no meu coração, até em relação ao texto que a gente vai ler daqui a pouco. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão aqui e para vocês que estão em casa nos assistindo. Onde você anda guardando as palavras que você tem ouvido do Senhor todos os domingos? Aonde é que você tem depositado cada palavra? Você crê que as pessoas que vêm aqui trazer as mensagens, elas são pessoas enviadas pelo Senhor? Talvez não talvez não na totalidade da mensagem, mas na essência, naquilo que Deus quer transmitir para a igreja, naquilo que o Senhor está apontando para a igreja caminhar. Aonde é que você tem depositado as palavras que vocês e que eu tenho ouvido? Quantos milagres o Senhor já fez aqui nesta igreja? Quantos e quantos milagres? Se eu desse a oportunidade para o pastor Marcos falar, ele falaria talvez até o ano que vem, as grandes coisas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Jesus, ele vai nos ensinar que é possível a palavra se perder facilmente. Na parábola do semeador, ele vai explicar que tem pessoas que enquanto ouvem, estão ouvindo a palavra, Satanás vem e retira a palavra, tira a palavra dessas pessoas. Jesus cita também outros que até recebem a palavra com alegria, mas quando vem as situações difíceis, as circunstâncias contrárias, essa palavra ela se perde, porque ela caiu em um solo rochoso, em um coração endurecido, e não teve profundidade para crescer e frutificar. Jesus também cita aquelas pessoas que sufocam a palavra que ouvem, porque são mais amigos do mundo do que de Deus. Amigos das riquezas, das ambições dessa vida, como o Cláudio testemunhou aqui, tornam a palavra infrutífera. E há aqueles que ouvem a palavra, recebem e frutificam, e crescem e amadurecem. Pessoas que ouvem a palavra e tomam uma postura diferente, mediante a vida que vem vivendo. Tomam uma postura diferente, mediante ao que ouviu de Deus, através da vida dos profetas, ou melhor dizendo, dos mensageiros do Senhor. Pessoas que tomam uma decisão, que desejam mudar a vida, mudar a mente, a forma de pensar. E aí essas pessoas, segundo o próprio texto de Cristo, frutificam 30, 60 a 100. Elas crescem, elas amadurecem, porque elas sabem colocar a palavra, guardar a palavra no coração. E não simplesmente vir, de repente, até uma igreja, ou vendo a mensagem via internet, online, simplesmente como ouvintes. Pessoas que permitem que essas verdades, amanhã, já não fazem mais sentido na vida. Aonde é que andamos colocando, guardando as palavras que o Senhor tem falado aqui conosco? Irmãos, a vida é passageira. Salomão diz que é um piscar
de olhos, é uma bolha de sabão, o tempo está passando muito rápido. Jesus está à porta, está voltando. E o que é que nós estamos fazendo com tudo aquilo que temos ouvido e visto da parte de Deus? O Cláudio hoje aqui é um testemunho vivo do agir, do mover de Deus. Deus continua operando, Deus continua falando, Deus continua agindo. E o tema da mensagem hoje é buscando fazer a vontade de Deus. Buscando fazer a vontade de Deus. Irmãos, tenho pouco tempo no Evangelho, mas esse pouco tempo que eu tenho no Evangelho tem sido um tempo muito intenso na minha vida. Quantas atitudes que eu já tive, que não foi de acordo com a vontade de Deus, porque eu não busquei a vontade de Deus. E o resultado de todas as decisões que tomei, sem consultar o Senhor, foi trágica. Não que a minha vida seja um exemplo para você, mas a gente vai ver, através das Escrituras, que tudo aquilo que façamos para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós viemos a fazer, os projetos, os pensamentos, os sonhos, os desejos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus, para a minha e para a sua vida. Então Isaías, capítulo 30, versículo 1 ao 6, a gente vai ler primeiramente esse 1 ao 6, a minha versão aqui é revista e atualizada. Vai nos levar a uma verdade onde nós nunca deveremos esquecer. Algo para podermos refletirmos nessa noite e dar uma resposta a Deus. Isaías, capítulo 30, versículo 1 ao 6. Vamos lá? O texto diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio de Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos serão envergonhados de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem o leão, a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante. Levam a lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que nada lhes aproveitará. Queridos, o contexto dessa passagem vai nos mostrar que o povo de Israel estava sendo ameaçado pelo grande e poderoso exército assírio. Esse exército, ele vinha destruindo tudo aquilo que vinha pela frente. E agora, a bola da vez era Israel, Judá, que se via em uma situação, olha só, uma situação desesperadora, uma situação difícil. E olha que Deus já havia mostrado para esse povo e para a geração passada desse povo, os antepassados, já havia mostrado o seu poder, já havia mostrado testemunhos maravilhosos, grandiosos. Eles estavam vivendo uma situação de medo. Quantos milagres essa geração havia visto Deus fazer? Deus envia o seu profeta Isaías
para instruir o povo, para apontar o caminho, para evitar que eles viessem a sofrerem. Mas o coração do povo endureceu. A mensagem de Deus só encontrava ouvidos fechados, corações endurecidos, e o povo impaciente. Acreditou em seu próprio conhecimento, preferiu fazer aliança. O Cláudio falou aqui sobre o quê? De uma aliança quebrada. O povo resolveu quebrar a aliança que tinha com Deus para fazer uma aliança com o Egito, para não serem destruídos, porque o Egito também na época era uma potência. Falando isso para uma pessoa, ela falou assim: não, espera aí, não foi o Egito que escravizou o povo lá atrás? Foi. Mas mesmo assim, o povo deixa aquele que havia libertado eles do Egito, para buscar exatamente o auxílio do faraó. Vai entender a cabeça do povo. Isso me mostra que quando nós não buscamos a Deus, quando nós não buscamos um tempo a sós com Deus, de oração, de palavra, de jejum, de comunhão, como o Cláudio disse aqui, quando nós não buscamos um tempo a sós, um relacionamento com Deus, quando deixamos essas coisas de lado, por causa da correria do dia a dia, por causa da correria do trabalho, ou por causa de outras coisas, facilmente a nossa mente é levada como foi a mente do povo levada. Por isso, a importância de cultivar um relacionamento próximo com Deus. O pastor até dizia essa semana que os antigos, eles cultivavam muito isso. Eles pregavam muito isso, tempo a sós com Deus, vida com Deus. E eu olhando aqui, como que pode o povo esquecer das maravilhas do Senhor? Mas quando deixamos um relacionamento de Deus de lado, irmãos, facilmente nós somos levados para aquilo que não agrada ao Senhor. Facilmente somos levados. Por isso, precisamos cultivar diariamente o relacionamento com o Senhor. Isso é muito importante, tempo a sós com Deus, diariamente, se possível. O Deus que libertou o povo deixa Deus de lado. Em toda essa situação, Isaías aconselhou o rei a confiar em Deus, e não em seus próprios planos. E isto seria fé, seria acreditar num Deus que é soberano, e que tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. Mas o povo não quis ouvir. O rei preferiu dar crédito à sua sabedoria, ao entendimento humano. E vemos assim Isaías no meio de uma situação onde a mensagem de Deus não encontrou aceitação, irmãos. Agora pensa comigo. Você tem um filho, aqueles que têm filho, onde você deu amor, amor, carinho, provisão a ele, você dá tudo do bom e do melhor para o filho, e de repente você fica sabendo que esse filho prefere aquelas pessoas que um dia fizeram mal para a família, para a sua família. Você fica sabendo que o teu filho ou a tua filha prefere se aconselhar com esse tipo de pessoa do que com você mesmo. Qual é o sentimento que brota dentro do teu coração em relação a essas coisas? Queridos, eu queria só abrir um parênteses aqui, nem está aqui, mas veio agora aqui. Você que é pai e mãe, e que de repente o seu filho tem vivido essa situação que eu acabei citando aqui, não se sinta culpado, não. Porque a escolha é dele. Às vezes o teu filho, que é adolescente, jovem, está escolhendo pedir conselho para pessoas, e você está carregando isso no coração. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Não se sinta culpado. Continua orando, buscando o Senhor, orando pela vida, amando o seu filho e a sua filha, tá bom? Fecha aqui o parênteses aqui. Então percebemos aqui nas entrelinhas
no versículo 1, que existe um Deus que se importa com esse povo, conosco, com as escolhas, com as nossas escolhas, que tem prazer em se relacionar com o seu povo, com o povo escolhido. E veio muito forte em meu coração, que o profeta apontava o caminho, dizia, olha, é melhor fazermos isso, mas o povo escolheu pelo caminho contrário. Eles executaram planos que não eram os planos do Senhor. E aí acrescentaram pecado sobre pecado, como diz ali no versículo. Porque não era só um abrigo ou uma proteção egípcia. Na verdade, era uma aliança que incluía adorar tudo aquilo que os egípcios adoravam. Ou seja, Israel adoraria outros deuses, seriam envolvidos por aquela cultura. Então eles já pecaram em desobedecer e pecariam mais ainda em adorar os deuses egípcios. Olha o tamanho da encrenca em que eles estavam se enfiando por causa de uma escolha errada, ou porque eles não consultaram o Senhor. Versículo 2 vai dizer que eles desceram no Egito sem consultar a Deus. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu já ouvi pessoas dizendo, pessoas cristãs dizendo, que diariamente consultar o Senhor é um ato de religiosidade. Toma cuidado com esse tipo de comentário, porque esse erro de não consultar o Senhor nas coisas que estamos prestes a fazer, sempre termina em tragédia. Esse erro muitos de nós cometemos diariamente, fazer algo sem buscar o Senhor. Mas é só isso aqui, irmãos. Se você vai comprar uma bala, consulte ao Senhor. Se você vai comprar uma roupa, consulte ao Senhor. É relacionamento. Isso é reconhecer que a sua vida não pertence a você, pertence a Ele. Quando você entregou a sua vida ao Senhor, Cristo é o seu Senhor. Ele é o dono da sua vida. Os teus pensamentos, os teus desejos precisam estar alinhados com o dele, com a vontade dele. O texto vai dizer que o povo de Israel buscou refúgio no Faraó, e ainda usa uma palavrinha, na sua sombra. Olha que interessante. Buscou um abrigo na sombra do Egito, na sombra do Faraó. Um simples homem mortal. Às vezes confiamos muito mais na provisão de homens do que na provisão de Deus. Buscamos auxílios sem primeiro buscar o auxílio de Deus. O Senhor é o nosso auxiliador, é o nosso conselheiro, é o nosso Deus forte, querido. Nós não podemos esquecer isso. Nada contra profissionais, mas antes de buscar um auxílio de um profissional, busque primeiramente o auxílio de Deus, até para que profissional você deva buscar. Porque se você fizer isso, dificilmente você vai ser enganado, dificilmente você vai se decepcionar, dificilmente você vai se frustrar. E se tem uma coisa que eu tenho visto, é quantos cristãos frustrados e decepcionados, muitas vezes com Deus, mas eles nem perguntaram para Deus lá atrás o que deveriam fazer, e aí ficam frustrados com Deus. Salmo 91, versículo 2 e 3, vai dizer assim: direi ao Senhor, o salmista, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará, é Ele, Deus te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.
Quem é que foi que livrou o Cláudio? Foi o Senhor, através da vida dos médicos? Sim, glória a Deus que o Senhor colocou médicos capacitados ali, enfermeiros que amavam ele. Todo o cuidado naquele quarto ali estava sendo ministrado pelo Senhor, e eu não tenho dúvida nenhuma, porque quando aquela enfermeira me falou isso, o Senhor sabia que o meu coração, ele estava incrédulo naquele momento, e que quando aquela mulher falou aquilo ali, acendeu uma esperança, até mesmo para que eu orasse por milagres, irmãos. Eles confiaram na sombra do Egito. Salmo 91:1 ainda diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha só, aquele que busca um relacionamento, aquele que busca fazer a vontade de Deus, aquele que busca o Senhor insistentemente, aquele que ora pedindo, aquele que espera a resposta de Deus, e não como uma ação de impaciência, toma uma atitude inesperada, mas aqueles que confiam, aquele que habita no esconderijo, aquele que acredita, aquele que acredita num Deus que fez um milagre, aquele que acredita que no Deus que tem falado conosco todo domingo, que tem dado a direção para essa igreja. Olha, aquele que habita nesse esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, descansará. Existe descanso para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, existe descanso para aqueles que buscam o Senhor. Essa é a verdade. E é incrível que esse povo não entendeu isso. No versículo 3, buscar uma solução sem consultar o Senhor, nos trará vergonha e humilhação. Foi o que o Senhor falou. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra dele, do Egito, em confusão. Na sombra do Onipotente não existe confusão. Existe convicção, certeza, paz, descanso. Agora, o que estamos fazendo com as palavras que nós temos ouvido da parte de Deus? Diariamente, todo final de semana. Quando existe uma proposta para você, algo que você tem orado muito, algo que você tem pedido para Deus, e aí aparece aquela pessoa dizendo assim: olha, está aqui, é pegar ou largar. Eu quero dizer para você: larga, e vai orar primeiro, vai pedir uma direção ao Senhor. E como é difícil você largar uma coisa que você quer muito. Vamos citar um exemplo: você quer comprar uma casa, e você tem orado ao Senhor por uma casa, e aí de repente um corretor te liga e diz assim: olha, é uma oportunidade de hoje, é a promoção do dia, olha, uma casa aí por tal valor, aquele valor assim que você fala assim: não, meu Deus do céu, é o Senhor, é certo que é o Senhor. E aí o corretor fala assim: ó, é só hoje, é pegar ou largar. Irmão, larga e ora ao Senhor, peça mais uma vez uma direção de Deus, porque olha, aquilo que é do Senhor para a tua vida, está guardado e ninguém vai tirar, meu irmão. A porta que Deus te abre, ninguém fecha, seja o que for, ninguém fecha, porque essa atitude de buscar primeiro a vontade de Deus, isso é confiar, é acreditar que Deus tem um controle de todas as coisas, e se essa porta é sua, ninguém vai fechar. Se esse bem é para você, se essa casa é para você, ninguém vai tomar, ainda que a sua proposta seja a mínima possível. Isso tem a ver com buscar fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos fazer a vontade, nós queremos fazer a nossa vontade. Somos levados a fazer o nosso querer, somos tentados a achar que nós somos dono da nossa vida, do nosso próprio nariz, e a gente sabe que isso não é verdade. Cristo vive em nós, Cristo vive em mim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é a vontade dele precisa imperar, ele precisa ser a primazia, ele precisa ter o primeiro lugar, ao acordar, contemplar a beleza da sua santidade,
quando a situação está difícil, o texto nos lembra que nós devemos consultar o Senhor e esperar a ordem para ir. Mas como entender isso, Wagner? Através da palavra. O Cláudio falou isso. Palavra, ela tem resposta para tudo nas nossas vidas, por isso que nós devemos procurar ler a palavra diariamente, nem que seja um versículo, através dos mensageiros. Deus está falando com a gente diariamente. Deus falou comigo através da vida daquela enfermeira. Quem busca fazer a vontade de Deus, eu não estou dizendo aqui que eu busco, que eu sou o super espiritual, aquele que disser, não. Diariamente eu tenho aprendido, irmãos. Eu comecei aqui dizendo assim, quantas atitudes minhas eu tomei sem buscar o Senhor, e foram tragédias na minha vida, trouxeram amarguras na minha vida. Mas o Senhor tem me ensinado nesse pouco tempo, em buscar fazer a vontade de Deus. Essa frase que eu acho que é do seu Joaquim, né, pastor? Ou seu Joaquim com mais alguém, que Deus abençoe, seu Joaquim, a sua vida, a vida da sua família, a vida da dona Maria, que Deus abençoe. Porque diariamente eu lembro dessa frase na minha vida. Eu preciso buscar fazer a vontade de Deus. Eu preciso buscar fazer a vontade de Deus. Eu preciso buscar fazer a vontade de Deus. Então, como é que Deus fala conosco? Através da sua palavra, através de momentos a sós de oração com Deus, e também momentos de outras pessoas estarem ali juntos. Deus fala através de sonhos também, muitas das vezes precisando de alguém que revele esses sonhos para você. Mas o importante para você ouvir a voz de Deus é buscar o Senhor diariamente. Buscamos tantas coisas e esquecemos de buscar o principal, que é o Senhor. Buscamos tantas coisas em primeiro lugar e muitas vezes deixamos o Senhor para o último lugar, quando estamos cansados, já quase dormindo. Versículo 6 vai nos dizer: sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora, a serpente, volante. Levam o lombo jumento as suas riquezas. Povo rebelde que arrisca a sua vida, olha só, o povo arrisca a sua vida passando por lugares perigosíssimos, levando riqueza e tesouro que foi dado por Deus para eles. E o que eles vão fazer com esses tesouros? Eles vão dar para o Egito, algo que foi Deus que deu. Eles arriscavam as suas vidas para oferecer a uma nação, a um povo que nada poderia fazer por eles. Quanto trabalho em vão, irmãos. Agora imagine essa comunidade montando tudo e andando por aquele deserto, sol, perigos. Que trabalho, né? Mas um trabalho em vão, desperdício de tempo e de riqueza. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai dizer assim, não precisa abrir: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, olha só, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quando trabalhamos para o Senhor, quando buscamos fazer a vontade de Deus, quando fazemos algo para o Senhor, o seu trabalho nunca será em vão. Agora, a partir do momento que você busca auxílio em outras coisas, o teu trabalho será em vão. Você vai viver cansado, afadigado, e não vai entender por quê. Porque as suas decisões, muitas das vezes, não estão sendo tomadas com o auxílio. Você não tem pedido conselho para o seu maior conselheiro, que é vivo e que fala diariamente, que é o nosso Senhor Jesus. Desperdício de tempo, arriscaram a sua vida, a vida de mulheres, crianças, em algo que não ia dar em nada. Quantos estão cansados, sobrecarregados, porque estão fazendo coisas que lá atrás não pediram o auxílio do Senhor, e hoje estão vivendo a consequência desse ato. E muitas das vezes,
culpando o Senhor, culpando a igreja, culpando pessoas. Mas o erro, a atitude errada lá atrás foi sua, por não consultar o Senhor. Mas existe uma solução para isso, e nessa noite você vai ouvir. Não está tudo acabado não, mas não está tudo acabado mesmo. E aí o Senhor vai e diz assim, olha, escreve isso numa tábua, versículo 8, para que todos lá na geração futura, eles vão ver, e que não façam igual. Olha só, que não façam igual. A partir de hoje, meu irmão, seja o que for, busque o auxílio do Senhor. Ainda que demore, esperar e esperar no Senhor. Só faça se o Senhor falar. Só dê o passo se o Senhor dizer. Do contrário, segure firme. Você que está planejando algo, planeje isso junto com o Senhor. Converse com Ele, fala, Senhor, olha, eu gostaria tanto de fazer uma coisa, Senhor. Eu gostaria tanto de comprar algo, Senhor. Senhor, fala comigo. O Senhor acha legal? Gente, nosso Deus é nosso Pai. Podemos falar o que quiser para Ele. O Senhor, sabe, está atrás de verdadeiros adoradores, aqueles que cultivam um relacionamento diário com Ele. Ao acordar, ao almoçar, ao dormir. Busque o Senhor, irmãos. Busque o Senhor, Ele é a solução para tudo nas nossas vidas. Por que deixar Ele de lado? Nós não sabemos fazer as coisas, essa é a verdade. Nós não sabemos fazer as coisas. Ele sabe tudo. Ele conhece todos os desígnios. Versículo 9 vai dizer que esses filhos são filhos rebeldes e mentirosos. Isaías capítulo 29, versículo 13 vai dizer assim: por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor e salteados. Quantos estão vivendo no piloto automático, irmãos? Vem domingo para a igreja, no dia de semana vai para a célula, a palavra vem, e ela se perde, não existe uma transformação, não existe um amadurecimento, não frutifica. São filhos que conhecem a vontade do seu pai, mas escolhem desobedecê-la, porque muitas das vezes, o orgulho, ele não quer se humilhar. O orgulho fala mais alto e impede de você tomar uma decisão muitas vezes humilde. O desejo de manter uma imagem, um status, leva o filho a viver na mentira, na falsidade. Falar uma coisa muitas das vezes que não vive, para manter uma imagem. Quantas pessoas não se suportam, mas estão convivendo entre si e não buscam acertar os relacionamentos. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo? E amar o meu irmão, e odiar o meu irmão? Pessoas que estão alimentando raízes de amargura, quando a palavra de Deus diz para nós largarmos estas coisas. Pessoas que escolhem, decidem não perdoar, e caminham com fardos pesados nessa vida, e vão empurrando isso diariamente. Pessoas que estão agarradas às riquezas dessa vida, e deixam de ser generosas, quando a palavra de Deus nos ensina para nós não nos apegarmos a essas coisas. Pessoas autossuficientes, que não se deixam cuidar. A gente ouve muitas pessoas: olha, ninguém cuida de mim, olha, ninguém me discipula, ninguém se interessa por mim. Mas muitas das vezes as pessoas não se deixam cuidar, essa é a verdade. Porque quando aparece alguém
para estar próximo, para ser um amigo de julgo, essa pessoa fecha o coração e não se deixa cuidar, porque muitas das vezes se acha autossuficiente. Mas o que fazer quando tudo diz não? Quando tudo está difícil, quando o diagnóstico médico chega, quando o dia mal bate na porta, quando o desespero vem. O que fazer quando você é injustiçado, caluniado, rejeitado, humilhado, maltratado? O que fazer? O que fazer diante dessas coisas? Pular do barco? Pagar na mesma moeda? Tratar com indiferença? O que fazer? O que a palavra nos ensina a fazermos. Afinal, falar que Deus é bom quando tudo vai bem é fácil. Mas como é isso na prática? E o texto vai nos ensinar a sempre, mesmo diante dessas coisas, buscar fazer a vontade de Deus, porque nós temos um exemplo. Jesus Cristo é o nosso referencial para todas essas coisas que falamos agora. Alguém falou aqui, assumiu forma de homem, foi humilhado, caluniado. A reação dele é a mesma reação que nós precisamos fazer e aprender diariamente. Versículo 15 e o versículo 18 vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, e em sossegardes, e está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cume do monte, e como estandarte no outeiro. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurado todos os que nele espera. Que maravilha esse texto. O versículo 15 ao 18, vai dizer assim: pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, olha, se vos converterdes, olha só, ainda que você tenha cometido uma falha lá atrás, uma escolha errada, e você hoje está vivendo essa consequência, olha a palavra que chega para você, olha, se você se converter, que tem a ver com a mudança de direção, com a mudança de postura, com a forma diferente de pensar, olha, se você voltar, porque se você está indo por um caminho, e você já descobriu que esse caminho é tragédia, é vergonha, é humilhação, o que você vai fazer? Você vai se converter, você vai voltar. Conversão aqui no sentido de mudança de mente, de caminho. Você vai voltar. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 vai dizer assim: contra você, porém, eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É necessário voltar nesta noite. É necessário trazer uma palavra de reflexão ao seu coração, dizendo: Senhor, eu preciso pedir perdão ao Senhor, eu ainda não fiz isso. Eu preciso muitas vezes pedir perdão para as pessoas que muitas vezes estão envolvidas nisso. Eu preciso voltar. Isso me lembra pessoas que um dia foram tão participativas na igreja, e por causa das circunstâncias deixaram de ser. Por causa de algo que aconteceu, deixaram de fazer a vontade de Deus para as suas vidas. Algumas porque, é claro, o físico está limitado, a idade chegou, ok para essas, Deus conhece o coração. Mas outras por causa da desobediência e não ter buscado a vontade de Deus. E hoje estão vivendo, irmãos, sem essa alegria plena de estar no lugar onde o Senhor quer que você esteja.
Que tristeza. A palavra para você hoje é volta. Volta. Se vos converterdes, mudança de caminho, volta. Cantamos aqui e nada foi combinado. Volta porque você é importante para nós, meu irmão. Volta a praticar as coisas que você praticava antes. Volta porque você é importante para nós. Quantas e quantas coisas você foi grandiosamente usado por Deus. E por causa de situações difíceis, calúnias talvez, algo que te fizeram mal, você abandonou isso, largou isso, como se você tivesse o direito de fazer isso, sem consultar o Senhor antes. Se você consultou o Senhor e o Senhor falou, sai, tudo bem, amém. Ah, irmão, mas se o Senhor não falou nada, volta. Volta. Essa noite é tempo de se converter, de mudança, de postura, de direção. O texto vai dizer assim, olha, se vos converterdes e sossegardes, olha só que lindo isso, tem a ver com descanso, muitas vezes tem a ver com reconhecimento, com rendição, e o resultado disso é ser salvo. Salvo aqui, a palavra aqui salvo é salvo do perigo, salvo das tragédias. Essa é a ideia. Então se você mudar o caminho e aprender a sossegar, a descansar, existe salvação para isso que você está vivendo. Salvação aqui tem um sentido de resgatar dessa situação difícil. Você será resgatado, tirado dessa situação. Olha que palavra, irmãos. Se vos converterdes e sossegardes. Se vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, está a vossa solução. Na tranquilidade, ele continua, na tranquilidade e na confiança, olha só, na tranquilidade e na confiança está a tua força para que você continue. Você está sem força, irmãos? Está sem força para continuar nessa noite? Está sem força para continuar nesses dias? Olha a palavra que chega para você, na tranquilidade e na confiança. Tranquilidade tem a ver com aquilo que foi ministrado há uns dias atrás, esperar e esperar o Senhor agir, esperar no Senhor, tem tudo a ver com a confiança que ele está dizendo aqui, que é fé, que é acreditar num Deus que continua operando milagres, acreditar num Deus que é grandioso, Criador de todas as coisas e que te ama, e que tem planos maravilhosos para você, e o resultado disso é força para continuar em momentos de deserto, momentos difíceis. A força, ela não vem de você, a força ela não vem de homens, a força ela vem do Senhor, meu irmão. A força para continuar vem do Senhor. Como a Dejane aguentou esse tempo todo, vendo o marido daquele jeito, como a Eduarda aguentou esse tempo todo, vendo o pai desse jeito. Eu fui um dia só lá, irmãos. É força que vem do Senhor, é algo que brota dentro de você, a você prosseguir, é algo que vem dentro de você, dizendo assim, olha, acredite, espere, eu vou fazer algo maravilhoso, e fez, valeu a pena. Tenho certeza que a Dejane, a família toda, não são os mesmos. Amadurecimento, experiência, autoridade, para ministrar em outras vidas, em outras esposas desesperadas que virão, e terá uma palavra de esperança e consolo, tudo para que o reino de Deus prossiga, e para que o nome do Senhor seja exaltado, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 ao 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, portanto, eu me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijamo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
pois quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Essas palavrinhas de se converter, sossegares, tranquilidade, confiança, tem a ver com isso, com dependência, em saber que nós somos pó. Mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia por isso. Então no sossegar e no confiar estará a vossa força. Por isso o Senhor esperará. Olha só, não é só você que tem que esperar. O Senhor está esperando uma resposta de vocês nessa noite. O Senhor está esperando uma resposta minha nessa noite, para ter misericórdia de nós. E por isso Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. E bem-aventurado todos os que nele esperam. O Senhor espera para ter misericórdia. Olha só que lindo. O Deus criador dos céus e da terra, soberano, grandioso. Quem sou eu para deixar Deus esperando, irmãos? Isso é muito forte. Quem sou eu? Quem sou eu para deixar o Senhor esperando? Ele está esperando uma palavra sua, uma resposta sua nessa noite. Isso é magnífico em saber que nesta noite o Senhor está esperando uma palavra talvez de arrependimento, uma postura de obediência, uma mudança de sentido, mudança de pensamento, de mente. Vou mudar a minha vida, a forma de agir a partir de hoje, a forma com que eu me relaciono no trabalho, na escola, dentro da minha casa, no relacionamento com minha esposa e filhos e pais. Versículo 18, a parte B vai dizer assim: bem-aventurado, mais do que felizes. Felicidade que não depende das circunstâncias, do momento, mas é uma felicidade que depende daqueles que, é uma felicidade que vem daqueles que buscam fazer a vontade do Senhor, aquele que procura o auxílio do Senhor. Senhor, o que o Senhor acha disso? Eu estou querendo comprar um videogame. O que o Senhor acha disso, Deus? O Senhor pode me abençoar? Eu queria tanto jogar. Senhor, abriu uma porta de trabalho, na verdade duas. Qual é a porta que eu vou, Senhor? É a porta que ganha menos, mas aquela porta ganha 3 vezes mais. E o Senhor fala: a porta que ganha menos. E aí? É só um exemplo, tá? Buscar o auxílio, o descanso, buscar abrigo no Senhor em momentos de angústias e inquietações. No Senhor sempre há felicidade. Versículo 19 vai dizer que para esses o Senhor se compadecerá, ouvirá o clamor e responderá. O choro, olha só que lindo, irá cessar, porque a provisão chegará. Versículo 19, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Tu não chorarás mais. Salmo 30, versículo 5 vai dizer assim: o choro dura uma noite. Mas para esses que têm esse tipo de postura, com certeza a alegria virá, meu irmão. A alegria virá. E não é só alegria. Olha o texto continuando: tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor. Versículo 20, ele vai dizer assim: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição. Olha que forte isso. O texto nos mostra que os dias de angústia e de aflições, eles virão, irmãos. Nós passaremos dias sim, de aflições, de angústias. Muitas das vezes, como conversamos na cela, você vai dormir feliz e vai acordar angustiado, vai viver uma semana angustiada, inquieta. Mas o que fazer diante de uma situação como essa? Buscar o Senhor. Colocar isso diante de Deus. Não se precipitar, não permitir que as coisas de fora influenciem aquilo que o Senhor tem falado dentro de você. Gênesis capítulo 35, versículo 3, Jacó vai dizer assim: levantemo-nos e subamos a Betel,
Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei, mesmo vivendo momentos de angústia e aflição. O Senhor é contigo, o Senhor está contigo, creia nisso. Jesus se angustiou. Mateus capítulo 26, versículo 37, vai dizer assim que Jesus, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se de forma profunda, muito. E o versículo 20, parte B, vai dizer que por causa da busca, por causa da mudança de direção, do acreditar na soberania de Deus, o Senhor, Ele se deixará encontrar. Você encontrará refúgio no Senhor quando você buscá-lo de todo o coração. Essa é a verdade. O Senhor se deixa encontrar. Como foi falado há um tempo atrás, o Senhor é aquele pai que está brincando de esconde-esconde. Sabe o pai quando brinca de esconde-esconde com o filho pequeno? É claro que se o pai fosse esconder, o filho pequeno nunca irá achá-lo. E o que o pai faz? O pai se deixa achar. E o filho fica todo feliz porque encontrou o pai. É assim, irmãos. Quando você busca o Senhor permite ser achado por vós. E aí você fica maravilhado, como o Cláudio recebeu a visitação e ficou maravilhado. E aí você encontrará descanso quando você buscar o Senhor. Versículo 21 nos encoraja a buscar cada vez mais essa proximidade de Deus. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, ou seja, quando você não souber o caminho, quando você estiver perdido, quando você se sentir ali, qual é o caminho a ser tomado, direita ou esquerda? E aí você vai buscar o Senhor, porque essa atitude de uma busca, de uma mudança de direção, de acreditar e crer na soberania de Deus, isso vai te levar a um relacionamento próximo com Deus. E o versículo 21 vai dizer assim: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Você jamais será enganado. Mas para que você, algumas versões diz sussurrar, mas para que você ouça, você precisa estar perto. Perto Ele está de você. Agora você está perto dEle. Você tem buscado estar perto dEle diariamente. Porque se você tem buscado isso, dificilmente ou nunca, essa é a verdade, você nunca vai se perder. Nunca irá se perder, porque sempre vai existir uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, andai nele, vai por ele. Isso nos encoraja a buscar cada vez mais essa proximidade com esse Deus maravilhoso, que se deixa encontrar, que tem prazer em se relacionar. E eu quero destacar exatamente isso, ouvidos que ouvem. Aqueles que buscam um relacionamento, aqueles que cultivam um relacionamento com Deus, os ouvidos estão abertos, os olhos estão abertos, há discernimento nas escolhas. Quem está perto, infelizmente não ouve essa voz. Aliás, desculpa, quem está longe, infelizmente não ouve essa voz. Essa é a vida ideal cheia do Espírito, onde o contato entre nós e Deus é tão íntimo, que basta um sussurro para nos mover em seu caminho. E qual é o caminho? Tomé disse isso. Qual é o caminho? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, é a vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você tem vivido tempos na sua vida de uma busca por algo que te complete, eu quero te dizer nessa noite, que Jesus é o caminho para você, Jesus é a solução para você. Basta você entregar a sua vida, basta você se arrepender, e aceitar esse Deus maravilhoso. Ouvidos abertos para quem busca. Ouvirão um sussurro atrás de você dizendo, este é o caminho. Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, vai dizer assim, digo porém, andai em espírito,
E não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É necessário encher-vos do Espírito Santo, para que jamais vocês venham satisfazer as vontades, eu venha satisfazer as vontades da carne. Este é o caminho, andai nele, é o que ele está falando hoje para nós. Fora daqui, olha o versículo 22, que forte isso. Através dessas atitudes, através dessas visitações do Senhor, dessas manifestações, o versículo 22 vai dizer assim: e terás por contaminados a prática que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lança-las fora como coisa imunda, e a cada um dirás: fora daqui. Quando nós buscamos o Senhor, esse relacionamento, nós sabe qual é a atitude que nós temos? Largar os ídolos, largar as muletas, sabe? Largar as desculpas e viver a verdade do Senhor. Os ídolos serão quebrados quando esse relacionamento com o Senhor, sabe, começar a fazer algo dentro do seu coração. Aquelas desculpas que damos para tudo na vida. O pastor Valdinei pregou aqui no domingo passado, e ele falou dessa ausência dos cultos, né? E aí ele disse que as pessoas não estão vindo aos cultos por causa do Covid, alguns porque não tomaram ainda a segunda dose e tal. Aí ele falou que muitas dessas pessoas estão nos supermercados. Irmãos, feira livre, existe um lugar que tem mais aglomeração do que feira livre? E as pessoas estão lá, mas para o culto não vem. Então ele até mencionou isso, eu até coloquei isso aqui como um exemplo, né? Muitas das vezes, não estou dizendo que mas muitas das vezes são desculpas, porque o coração não está bem, a vida não está legal, e o Senhor diz hoje: olha, acerta isso, acerta essas coisas, lança fora tudo aquilo que te impede de verdadeiramente adorá-lo, seja o que for, que não estiver em conformidade com a sua palavra, abandone isso. Gálatas capítulo 5 vai dizer dos frutos da carne, que é libertinagem, imoralidade sexual, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, inveja, embriaguez, orgias, facções. É necessário lançar fora. Olha a palavra, que lindo isso que eles falam aqui no finalzinho do versículo 22. Fora daqui essas coisas, fora daqui essas coisas. Eu quero abandonar isso. Versículo 23. Então o Senhor, olha só que lindo isso. Quando existir uma mudança de sentido, quando sossegarmos o coração, quando confiarmos, acreditarmos no Senhor, quando tomarmos postura de arrependidos, quebrantados, quando rasgarmos aí as nossas vestes e abandonar os ídolos, seja ele qual for, as desculpas, e colocar exatamente diante do Senhor como nós somos. Versículo 26 vai dizer assim: então o Senhor fará cair chuva sobre a tua terra, fará a tua vida prosperar em todos os sentidos. Aonde você pisar, a presença de Deus será notória. Aonde você colocar as mãos, prosperará. Você atrairá pessoas necessitadas para perto de você, porque nunca faltará uma palavra em tua boca, nenhum louvor nos teus lábios, para que você possa consolar, acolher, pregar todos aqueles que precisarem. Seja uma criança, um jovem, uma viúva, ou até mesmo um pecador arrependido que chega até você. Seja uma família necessitada, onde o Senhor te levará, você vai dar fruto, porque existe uma busca de fazer a vontade de Deus, existe um desejo de fazer a vontade de Deus, porque você tem aprendido que buscar a vontade de Deus diariamente é a melhor coisa a se fazer. Não existe coisa melhor nessa vida do que buscar essa presença de Deus, essa plenitude do Senhor. Não existe, irmãos, não existe alegria maior do que estar perto do Senhor.
Perto eu quero estar. Perto eu quero estar do Senhor. E para terminar, a mesma tese está sendo elaborada aqui. Somente depois que os israelitas cessarem de depender dos ídolos, dos seus próprios artifícios, é que experimentaram o que tinha tentado obter dos ídolos. Há um princípio espiritual aqui, meus irmãos. Deus é a fonte de toda a bênção, mas que a bênção só pode ser recebida depois que alguém abandona seus próprios esforços e faz um compromisso, uma aliança definitiva com o Senhor. E assim, Isaías deixa bem claro que está falando de algo mais do que uma mera bênção física. Ele está falando de uma época em que tudo que é bom na vida humana se fará incrivelmente melhor. E isso inclui o amor, a integridade, a fidelidade, a justiça, a retidão, entre outras bênçãos, além da vida eterna, irmãos. João, capítulo 6, versículo 40, vai dizer assim: a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, acreditar, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, irmãos. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu quero convidar você a fazer isso nessa noite, porque aquele que olha para o Pai e acredita nele, recebe uma bênção especial do Senhor. Quando a dificuldade vier, olha, comece a citar textos bíblicos para você mesmo. Vai ajudar bastante a aprender a esperar e a buscar a fazer a vontade de Deus. Isaías 40, versículo 23 vai dizer assim: então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados, irmãos. Não existe decepção no Senhor. Isaías 64, versículo 4, vai dizer assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera, busca. Isaías 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pessoal do louvor, estou terminando já. Fiquem à vontade, por favor. E para terminar, irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: eis que estou em tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Queridos, qual é a resposta que você vai dar hoje, nessa noite, ao Senhor? A palavra de Deus nos convida à mudança de direção, nos convida a sossegar, nos convida a confiar, a acreditar no Senhor. Qual é a resposta que você dará nessa noite diante do Senhor? Como é que você tem vivido esses dias com o Senhor? Será que você é aqueles que tem vivido dias de autossuficiência, dias de querer fazer as coisas com a sua própria vontade, dias que você não tem consultado, não tem auxiliado o Senhor? Eu queria dizer para você ter esse tempo a sós com Deus aqui nessa noite.